E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu não gravava desde dezembro, que são as minhas últimas leituras. Eu já acumulei aí, eu acho que uns 8 livros lidos desde então. 8 livros lidos desde então. Então eu posso já atualizar vocês, porque tem alguns livros que não apareceram aqui no canal, outros apareceram, mas assim, de uma maneira com spoiler, então sei lá, nem todo mundo consegue assistir. Mas eu acho que hoje a gente vai conseguir cobrir... Eu não sei se eu tô gostando desse cenário escuro no fundo, mas enfim. Ah, Ewen, que escuridão. Não quero escuridão. Quero só coisas boas. Pensamentos positivos em 2023. Não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo. Vamos começar logo esse vídeo, porque tem um monte de coisa pra fazer, pra falar, e vocês sabem que eu acabo falando demais quando são esses vídeos de últimas leituras. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto pra... Ai, gente, eu não consigo não falar essa frase no começo de cada vídeo. Antes de começar, você já sabe, se inscreve, me segue nas redes sociais, dá like no vídeo, muito importante dar like no vídeo, apoia o canal, aquela coisa toda. Mas eu quero lembrar vocês de que eu sou embaixador do Esquilo. Você lembra ainda do Esquilo? Por favor, é importante que a gente faça cada vez mais o Esquilo acontecer, entrar na vida de vocês. Eu até em breve vou até gravar um vídeo mostrando um pouco mais da minha rotina usando o Esquilo, tanto para e-books quanto para audiobooks. Então, muito importante vocês saberem disso. Quem não sabe do que eu tô falando, o Esquilo é um serviço que vem revolucionando cada vez mais a literatura aqui no Brasil, e a gente sabe que a literatura tá passando por um monte de problemas. A gente sabe que é alta de custo do livro, falta de recurso, falta de papel, empresas aí indo à falência, empresas tendo problemas financeiros, causando problemas financeiros no mercado literário como um todo. A gente sabe que a gente precisa apoiar cada vez mais as marcas que a gente gosta, que estão aí trazendo livros pra gente. E o Esquilo, eles têm um serviço muito legal, que é um serviço de trazer a literatura gratuitamente para uma quantidade absurda de pessoas, porque através do seu plano de operadora de celular, você pode ter acesso ao Esquilo e ler um livro indicado por eles por mês, ou se você não quiser ler aquela indicação, vocês podem trocar por uma quantidade absurda de livros. Qualquer dia vamos fazer uma lista, não sei se pra cá ou pra outra rede social, falando a quantidade de livros que tem no acervo do Esquilo que vocês podem trocar. É muita coisa, muita coisa, vocês não têm ideia. Além disso, eles têm também os livros gratuitos se você não tiver acesso, né, através da sua operadora de celular, a aqueles livros, né, escolhidos pelo Esquilo todo mês, e esse acervo super legal, que tem muitos livros famosos. Também tem os livros clássicos, que são livros gratuitos que vocês podem ler dentro do aplicativo do Esquilo. Além disso, também tem os audiobooks que vocês podem ouvir gratuitamente dentro do aplicativo do Esquilo. E se você não tem ali dentro do Esquilo o livro ou o audiobook que você quer, ou se você não tem acesso por causa da sua operadora, que não te dá acesso ao plano dentro do aplicativo do Esquilo, você também pode comprar o seu e-book ou seu audiobook e ler ou ouvir dentro do aplicativo do Esquilo, só entrando na loja do Esquilo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar o aplicativo para o seu celular ou para o seu tablet, e também o link da loja do Esquilo para vocês entenderem um pouco melhor tudo que tem. O acervo é gigantesco, eles trabalham com todas as principais editoras do Brasil, então tem muita coisa para vocês consumirem de literatura. Eu amo trabalhar com o Esquilo, porque além de tudo, os bastidores é maravilhoso. Eu amo de verdade, estou muito animado para a próxima Bienal. Nem sei o que vai ter, se vai ter alguma coisa, mas acho que sim. A última Bienal de São Paulo foi incrível, muito boa de trabalhar com eles. Todo mundo que foi lá sabe que o stand do Esquilo tava muito legal. Acho que talvez fosse o stand mais legal ou um dos mais legais da Bienal inteira. É isso, agora vamos começar com os livros que eu li. E aí eu vou avisando a vocês, porque vários desses livros estão disponíveis na loja do Esquilo em preços ótimos para vocês comprarem e lerem no celular ou no tablet, enfim. O primeiro livro foi um livro que a gente leu em conjunto, foi a leitura de dezembro, se eu não me engano, do meu clube de leitura dos apoiadores. Se você não sabe, eu tenho um clube de leitura muito legal. O link para você entrar nesse clube de leitura tá aqui na descrição do vídeo. Você tem que apoiar o canal. Tem algumas categorias que te dão acesso a esse clube, e a gente faz uma live todo mês para discutir um livro. É uma live que eu amo fazer. É a parte mais divertida do programa de apoiadores, então eu recomendo que façam parte. E a gente leu Claro e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Foi a primeira vez que eu li um livro do Ishiguro. Ele é muito famoso, ele é muito bombado. Ele já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Passada, Mona. O cara é, tipo, muito grande. E eu li o Claro e o Sol, que é um dos livros mais recentes dele. Também um livro muito facinho de ler. Ele é um livro curto, ele é um livro gostosinho de ler. Ele é um livro mais rapidinho do que alguns outros livros dele, que são um pouco mais cabeça, tipo Gigante Enterrado, Não Me Abandone Jamais. São livros que eu quero muito ler, mas eu acho que eles são um pouco mais profundos. Dizem que melhores também, mas um pouco mais profundos. Claro e o Sol conta a história da Clara. E a Clara, ela é uma robô. Foi construída pra ser, tipo assim, meio que
viver com uma criança, uma adolescente. Então um pai vai lá, compra esse robô, leva pra casa, e esse robô ele vai servir pra tomar conta da criança, pra ensinar coisas pra criança, pra ajudar, enfim, todo esse processo, né, da infância e adolescência. E a Clara, ela é comprada por uma mãe pra viver junto de uma criança, né? Ela vai ser a criança dela e ela vai morar na casa dessa pessoa, né? Dessa mulher com a criança dela. E elas vão ter ali várias coisas de aprendizados combinados, porque a Clara, e eu acho que esse livro traz muito essa coisa da inteligência artificial e do processo de aprendizado que até mesmo a inteligência artificial tem, né? Todas as inteligências artificiais, elas aprendem com os seres humanos, aprendem com as tecnologias, aprendem com a internet, e elas vão ficando cada vez mais completas. Então a gente vai vendo esse processo da Clara de aprendizado e de lidar mesmo com essa menina. E essa menina que vai morar com ela, quer dizer, que ela vai morar com essa menina, né, com essa menina humana tem alguns problemas, tá passando por algumas coisas, tem alguns problemas de saúde, algumas outras coisas acontecendo. No paralelo, ela também tá virando uma adolescente, ela também tá passando por todas as crises de adolescência, e a Clara, que é a robô, vai passar por tudo isso com ela e tentando ajudar o máximo possível aquela família. Só que coisas muito mais profundas e mais complexas vão acontecendo, e esse livro trabalha muito isso, trabalha muito a relação de maternidade, trabalha muito o relacionamento amoroso nessa época da vida, jovem e tal, trabalha muito desigualdade social também, porque a menina, a humana, lida com outros amiguinhos que têm realidades de vida muito diferentes, e a gente vai entender mais sobre essa inteligência artificial e muito sobre como o robô, com o tempo, e isso é uma coisa real, tá? Que se estuda e que se analisa muito na vida real, que é o robô, ele vai entendendo cada vez mais coisas, ele vai tendo cada vez mais complexidade de entendimento, de aprendizagem, que o robô começa a ganhar sentimentos, né? E esses sentimentos, eles, até que ponto a gente leva isso em consideração ou não? Enfim, tem toda uma discussão na robótica sobre isso. Eu amo ler coisas sobre isso, eu adoro histórias de robô, exatamente porque eu acho muito complexo a partir do momento que um ser tecnológico, né, tipo um computador, um celular, qualquer coisa você tem na sua casa, vamos supor que a Alexa, a sua Siri, né, o seu Google, ok, Google lá do seu celular, e agora um monte de celular ativou, até que ponto esses seres, eles vão ganhando consciência, o quanto eles começam a ter problemas também, tipo, questões de saúde mental, mesmo sendo que o processo de racionalização deles seja diferente do nosso processo como seres humanos. Enfim, muito complexo, muito confuso, e eu adoro essa história, e eu gostei muito do livro. Não é o melhor livro que eu já li, não foi a melhor escrita do mundo, nesse caso específico, mas eu gostei muito do livro, eu dei 4 estrelas pra ele, foi uma discussão muito legal, que a gente fez sobre vários personagens, então eu acho que é uma boa porta de entrada pra conhecer a escrita do Kazuo. Próximo e último livro que eu li em 2023, gente, eu tô muito atrasado nas leituras, agora em fevereiro eu tô acelerando, começo de 2023, janeiro foi péssimo pra mim, mas terminei o ano lendo A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que é um livro nacional, que eu tava com muita vontade de ler também, e também curtinho, já tinha mostrado em algum vídeo desses de reagindo a sinopses, e eu gostei muito dessa história, porque ele conta a história de uma mulher, ela é uma médica, e ela é pediatra, no caso, e só que ela, assim, o trabalho pra ela foi uma coisa muito assim, ela não ama aquilo que ela faz, ela não tem um envolvimento, na verdade, ela é uma pessoa muito apática no geral, tá? Ela não tem um envolvimento emocional a quase nada na vida. Ela seguiu a profissão por causa da família, o pai é médico também, e ela acabou indo ali, e pra ela tem algumas regras internas pra que ela não tenha que se apegar muito às famílias, nem as famílias se apegarem muito a ela, e ela fazer o trabalho dela ser o básico, a coisa mais direta possível. Ela não é uma médica ruim, ela faz o trabalho dela bem feito, mas ela não quer nenhum tipo de envolvimento emocional com ninguém. Então, por exemplo, quando a criança que ela ajudou a nascer, ela trabalha muito com obstetras e tal, pra fazer os partos. E aí ela começa a acompanhar aquela criança. Quando a criança faz 3 anos de idade, ela dá um jeito de sumir e ela não aceita mais aquela criança, né? Tipo assim, não aceita mais as consultas, ela foge da família pra ela não lidar mais com aquela criança. Já vai tarde, coisa ruim. Ela não quer lidar com aquilo. E ela também não quer lidar com coisas pra baixo, entendeu? Tristezas, doenças graves, ela não quer lidar com isso, sabe? Ela quer lidar com a coisa, com o feijão com arroz do dia a dia, de você lidar com uma criança saudável, que nasceu bem, cresceu bem, etc. Até que ela faz um parto, e antes de ela fazer esse parto, ela conhece a família, né? A mãe e o pai da criança. O pai da criança tá ali conversando com ela e ela sente um pouco de interesse por esse pai dessa criança. Aí a criança nasce e tal, e ela começa a acompanhar essa criança logo ali que nasce, e ela começa, tipo, a ter um caso com o pai dessa criança.
Só que o problema desse livro, eu acho que a grande questão desse livro é que a nossa pediatra aqui, ela acaba se apegando muito fortemente a essa criança, de uma maneira um pouco assustadora. Então ele é um livro que vai falar sobre essa médica, o envolvimento dela com os pacientes, esse caso que ela tem com esse cara, e ao mesmo tempo essa relação doentia que ela tem com essa criança. E algo que ela nunca experimentou na vida. Também tem umas outras coisas, ela lida também com essa coisa de obstetras que tentam fazer partos de formas diferentes, partos humanizados, e ela não quer lidar com isso, ela tem uma visão muito conservadora da medicina, ela não quer muito essas invenções de ideia. Esse livro traz isso também, é um livro super curto. Eu gostei muito do livro, eu adorei a escrita do livro, eu achei muito interessante toda essa sinopse que eu dei pra vocês, esse mote principal. Eu acho que o que o livro peca é trazer algumas coisas que não eram necessárias. Por exemplo, toda essa questão da pediatra com essas novas técnicas da medicina ou novas práticas de parto humanizado, de parto não sei o quê, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso. E eu acho que isso ficou muito de lado na história, sabe? Isso ficou muito ocupando um lugar, pra gente como leitor, isso ocupa um lugar muito inexpressivo. Porque o que a gente quer acompanhar é essa relação dela com essa criança e com esse pai, né? Que começa a se tornar uma coisa meio fora de controle. Eu acho que o que mostra pra gente, quando ela fala muito sobre essa coisa do parto e sobre essa relação dela com a medicina, principalmente essas novas práticas, essas novas técnicas, é muito pra mostrar pra gente que ela é uma pessoa muito apática, muito metódica, muito fechada. E o que ela começa a fazer pra entender melhor o que tá acontecendo em relação a esses partos é uma coisa também um pouco compulsiva. Então a gente vai pegando esse lado um pouco compulsiva da personagem pra montar isso na nossa cabeça. Eu dei 4 estrelas pro livro também, é uma nota muito boa, gostei muito do livro, leria mais coisas da Andrea Del Fuego, fiquei curioso. Não é uma história que me marcou demais, assim, que nossa, vou lembrar desse livro pra sempre, melhores leituras que eu fiz não é, mas eu gostei do que eu li, acho que tem muito potencial, acho que a escrita da Andrea é muito boa, acho que ela tem muito potencial ainda de eu ler outros livros dela e amar muito mais. Acho que faltou só alguma coisa ou outra, ou exagerou-se em alguma coisa ou outra nesse livro. Chegamos em 2023. Em 2023, o primeiro livro que eu li esse ano, que abriu as portas do meu ano, foi Doutrinando um Bolsominion, desse pseudônimo que a gente não sabe quem é, que se chama Blame PT. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com o Rodolfo, onde a gente fala sobre esse livro. Esse vídeo ele tem uma parte com spoiler e uma parte sem spoiler. Tá indo super bem esse vídeo, tá quase chegando em 40 mil visualizações. Então, quem quiser assistir, tá lá, assiste, ficou muito divertido, a gente riu muito fazendo. Ele conta a história de um cara que ele é um coach da internet. Ele não tem nem graduação e tal, mas ele trabalha na internet como influenciador, falando sobre investimentos financeiros, uma parada assim, coach, né? Ele é um coach. Paralelo a isso, ele tem uma visão muito conservadora política, né? No geral. Então, ele é um cara de direita, ele é um cara que apoia o Bolsonaro, e o livro é sobre o Bolsonaro e o Lula. E aí ele acaba caindo numa discussão de internet com esse outro cara, que é um cara de esquerda, comunista, muito pra frentex, e que no final das contas a gente descobre que ele pratica dominação, e não só dominação no sexo, mas a dominação como um todo, sabe? Essa coisa da submissão, dominação, BDSM e sadomasoquismo com masoquismo, aquela coisa toda. Esse é um cara que ele pratica isso, ele, enfim, até trabalha com isso, basicamente. Eu trabalho com lacre. Eu trabalho quebrando o tabu. E aí esse coach resolve ter algumas conversas pessoalmente com esse cara, e a coisa vai se tornando sexual e ao mesmo tempo emocional, e ele vai doutrinar o Bolsominion, né? Tipo, o cara da doutrinação, lá da submissão, é o dominador, ele vai doutrinar esse Bolsominion e vai transformar esse Bolsominion na sua cadelinha, basicamente. É isso que vai acontecer no livro. Eu não amei essa história, eu esperava gostar muito mais dela, eu acho que ela tinha muito potencial, acho que ela tem algumas coisas da escrita que eu gostei muito, mas ao mesmo tempo... Eita, uma espinha surgindo aqui, ai, bem no carnaval. Mas ao mesmo tempo, esse é um livro que eu acho que peca em alguns exageros. Eu acho que ele é muito longo, eu acho que ele dá muita volta, eu acho que as coisas são muito repetitivas, eu acho que tem umas comparações, umas analogias que elas têm a intenção de serem engraçadas, mas depois de um tempo elas ficam muito repetitivas também. Eu acho que acontecem coisas no final desse livro que também são muito mirabolantes, acho que essa é a palavra, sabe? Então, eu, ao mesmo tempo que eu fui pegar esse livro, sem muitas expectativas, porque ele é um livro erótico e tal, e não é muito a minha praia, não, eu curto ler, e eu nunca encontrei um livro erótico que eu realmente tenha gostado, me envolvido, achado incrível, bem escrito, etc. Então, pra mim, foi complexo. Eu já fui sem muitas expectativas e mesmo assim, eu não curti muito.
Não acho ruim, acho que quem quer que seja que escreveu o livro tem potencial ainda de desenvolvimento. Eu acho que o autor precisa de um editor, não de uma editora. Precisa de um editor, de alguém que segure a mão dele e fale, não, gato, você tá exagerando. Ou gata, sei lá quem escreveu. Se é um homem ou se é uma mulher. Você, ou uma pessoa não binária. Você tá exagerando, você precisa eliminar certas coisas, você precisa ser mais objetivo aqui, acho que você não precisa andar tanto. Esse é o meu ponto, às vezes, com alguns livros independentes do Kindle Unlimited, porque muitos desses livros são escritos para terem muitas páginas, porque o Kindle Unlimited paga por página lida pro autor. E eu acho que ele acaba tomando certas decisões de esticar, pelo menos é o que eu senti nesse livro, de esticar muito o livro para que o pagamento seja mais alto, se as pessoas lerem o livro até o final. De qualquer forma, o livro tinha uma intenção de doar grande parte dos lucros para a Cozinha Solidária da MTST, para Casa 1, que é uma instituição que eu dou todos os meses, que eu dou todos os meus livros também, então eu achei legal, num geral, achei divertido, o Rodolfo gostou, então a gente fez um vídeo legal, mas leria outro livro? Não sei. Depois eu li Violeta, da Isabel Allende, e esse livro pra mim foi o livro de janeiro do meu clube de apoiadores e foi incrível, deu uma discussão maravilhosa, esse livro é maravilhoso. Eu chorei lendo esse livro e eu já não chorava há um tempo lendo, então eu falei, nossa, eu ainda sou capaz de chorar lendo. Já fiz um vídeo falando sobre esse livro aqui no canal, ele é um vídeo que não tem spoiler, então todo mundo pode assistir. Não vou entrar em tantos detalhes porque já tem esse vídeo aqui, mas ele conta a história da Violeta, que é uma personagem que tem 100 anos de idade, e a gente vai acompanhar desde o nascimento dela até ela completar 100 anos de idade. Ela nasceu em 1920, num momento de gripe espanhola. O livro se passa num lugar fictício, mas que a gente entende que é o Chile. E aí o livro se passa... Eu, pelo menos, entendi que era o Chile, posso estar sendo muito doido aqui. E aí começa ali nesse período de gripe espanhola, chegando na América Latina e pegando todo mundo e matando muita gente. E termina no Covid, em 2020, né? Mas ele não tem a menor intenção de entrar nesses detalhes de doença, tá? É um livro sobre a vida dessa personagem que passa por um monte de coisa. A família dela perde tudo, ela tem que começar tudo do zero. Ela e o irmão, eles reconstroem muita coisa. E ao mesmo tempo ela conhece um boy, e esse boy é uma babaca com ela, e ela tem filhos, e os filhos passam por várias coisas muito doidas também. Então assim, é a vida de uma personagem que passa por uma porrada de coisa, que são coisas corriqueiras, ao mesmo tempo são coisas muito diferentes, e que principalmente traz uma carga de conhecimento histórico sobre a nossa região, né, nosso continente, América do Sul principalmente, muito forte. Fala muito sobre ditadura, sobre como os Estados Unidos trabalharam muito fortemente para que a ditadura acontecesse em vários países da América do Sul, da América Latina como um todo. Fala inclusive de Brasil, fala de Argentina. Sério, um livro maravilhoso pra mim. Talvez o meu livro favorito da vida, ou um dos favoritos da vida, tá ali. Eu sempre tenho muita dificuldade de escolher o livro favorito da minha vida, mas ele tá ali. Ele entrou no meu hall de 4, 5 livros que são os melhores que eu já li na minha vida. Então eu não tenho como recomendar mais esse livro pra vocês. Eu fiquei muito feliz com a repercussão que esse vídeo teve. Não esperava, não achava que esse vídeo... Quando eu peguei esse livro pra ler, eu não achava que ele ia gerar um vídeo de resenha. Eu não esperava que a resenha fosse ter, tipo, 30 mil visualizações, que todo mundo fosse ficar tão empolgado pra leitura. Eu realmente não esperava. Eu tô recebendo muita mensagem, muita gente me marcando nos stories, no Twitter, etc., de que pegou o livro pra ler. Fiquei muito feliz. Não foi publicidade, nem recebi esse livro de parceria. Foi um livro que eu comprei. Foi uma leitura que, na verdade, eu fiz por causa dos apoiadores, mas eu já tava querendo ler Isabel Allende, já tinha falado aqui pra vocês. Eu nunca ganhei nenhum livro dessa autora. Tudo que eu tenho eu comprei e foi muito inesperado, assim. Fiquei muito apaixonado. E foi excelente, porque foi um livro que me tirou de uma ressaca que eu tava ali no começo do ano de janeiro, que eu tava, tipo, muito enrolando pra ler, não querendo ler. E Violeta veio, assim, tipo, na minha cara, sabe? Assim, você trabalha com livros, você ama ler, por isso que você tá aqui, por isso que você chegou onde você chegou. Vai ler mais. E aí eu fui pegar mais outros livros pra ler. Agora a gente só vai falar de coisa boa, tá? A gente só vai falar de coisa boa daqui pra frente, porque esse livro abriu as portas da esperança pra mim. Depois desse livro, eu li outro livro que também tem vídeo aqui no canal, que na verdade eu fui convidado pelo pessoal da HarperCollins. Na verdade, eu vou falar dos dois livros que eu li ao mesmo tempo. Eu li Os Leões da Sicília e depois tá saindo a continuação dele, que é O Triunfo dos Leões. Eu li os dois livros pra fazer um vídeo aqui pro canal. Deve ter aparecido aí as artes, mas ó, tô aqui com os dois livros que eu acabei de terminar de ler. Eu já tinha um que eu tinha recebido da HarperCollins há muito tempo, que era o primeiro livro, ainda não tinha pego pra ler. O segundo livro eu recebi agora deles e li. Até li físico. Meu Deus, eu li um livro físico depois de muito tempo. Porque como não saiu ainda
não tem o e-book, então eu só li o livro físico. Eles me mandaram em PDF, mas eu não quis ler PDF no Kindle porque eu acho muito desconfortável. Eu prefiro ler no formato do e-book mesmo quando sai, então eu acabei lendo físico. Esses livros, eles contam a saga, o nome da série é a Saga da Família Florio. E a família Florio é a família mais importante da Itália, ou foi a família mais importante da Itália, e uma das famílias mais importantes da Europa como um todo. E foi muito foda, porque eu tinha acabado de ler Violeta, que fala sobre a vida dessa personagem, 100 anos, e esse contexto histórico, muito legal. E aí comecei a ler esse livro. Esse livro começa em 1799, que a família Florio começou o império deles. Eles vieram do nada, são 2 irmãos que decidiram se mudar pra Sicília, Palermo mais especificamente, que fica na Sicília, tem uma ilha ali no sul da Itália, que inclusive quero muito ir por causa do White Lotus, né, da série, e é um lugar paradisíaco, maravilhoso, e eles abrem uma botica pra vender especiarias, essências, temperos, etc. E o negócio deles começa a crescer muito, eles começam a investir em várias outras coisas, eles viram, tipo, a família mais influente daquele lugar, sendo que eles vieram do nada, então eles tinham muita dificuldade pra serem levados a sério. E o que é mais foda é que essa família realmente existiu. E esses livros, eles são romantizações de uma história real. Então, tudo que acontece ano a ano, tudo que aconteceu na história desse livro são coisas reais. Lógico que os diálogos, as coisas que aconteciam dentro de casa, né, entre a família, são partes ficcionais que a autora Stefania Alti construiu pro livro. Mas essas coisas mais estruturais da história são coisas que realmente aconteceram com a família Florio. E eu amei esses livros. Eu adorei, foi muito foda, foi muito gostoso. Lógico, aquilo que eu falei no vídeo, que eu também não vou falar muito porque tem um vídeo aqui no canal, sem spoiler e tal. Mas assim, tem muito machismo nesses livros, porque, né, a gente tá falando de Itália de 1800, a gente tá falando de mundo em 1800, então daí você já tira. No Brasil tinha escravidão ainda nessa época. Um conservadorismo, uma parada retrógrada absurda, muito. Mas ao mesmo tempo eu acho que aos poucos você vai vendo uma leve evolução dessa família, e as coisas vão mudando, e a gente vai conhecendo muitas mulheres fodas, que foram muito importantes pra essa família como um todo, mulheres que nasceram na família, mulheres que entraram pra família porque casaram com alguns dos descendentes da família Florio. Incrível, maravilhoso, uma delícia, recomendo de verdade pra vocês leiam. Não são leituras super rápidas, embora eu tenha lido razoavelmente rápido, mas eu li muito por causa do trabalho, né, porque é rápido por causa do trabalho, mas assim, eu não acho que sejam leituras muito rápidas. O segundo livro é um pouco mais lento do que o primeiro, inclusive, mas o segundo é onde a gente vai entender mais de quando eles explodiram de grana e viraram, tipo, realeza. Literalmente eles viraram nobreza, porque um dos descendentes da família Florio casa com uma mulher que tem título, né? Título real. Baronesa, eu acho. Mas pelo que eu aparentemente entendi, vai sair um outro livro que vai falar sobre o declínio da família Florio, porque no século XX, a partir de 1900, eu acho que tudo começou a degringolar loucamente, eles perderam tudo e hoje não existe mais família Florio. Morreu todo mundo já que tinha pra morrer. Então vocês já viram que a parada... Eu adoro a parte da treta, então eu tô ansioso pra ler sobre a destruição. Aí eu decidi reler Daisy Jones and the Six. Acho que ainda não saiu nesse canal, porque eu tô gravando os vídeos tudo fora de ordem, então eu não sei o que vai sair antes, o que vai sair depois. Eu tô decidindo aqui, mas eu acho que vai sair depois desse vídeo. Eu fiz uma releitura desse livro e gravei um vlog sobre ele, bem no estilo do que eu fiz com Assim que Acaba recentemente. É feito com outro livro também, que eu já não lembro mais antes. Então eu quero mais trazer esse formato, porque é um formato que todo mundo tem gostado muito. Resumo o livro, então eu relembro as coisas que aconteceram no livro e vou dando as minhas impressões de acordo com a leitura. Então eu vou tendo esse momento de reação e trazendo pra vocês como que tá sendo, né, etapa por etapa. Foi muito gostoso. Essa segunda leitura foi maravilhosa, foi perfeita. Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso. Quem não viu o vídeo ou não vai ver o vídeo porque quer pegar spoiler, pretende ler o livro ainda, eu acabei correndo com essa releitura por causa do lançamento da série, que vai sair no começo de março, 3 de março, se eu não me engano. Então eu corri pra ler tudo e poder assistir a série. Eu recebi o link pra assistir antes do lançamento, mas ainda não assisti no momento dessa gravação aqui, mas corri com o livro pra poder começar a assistir a série. E pra mim, depois que eu reli esse livro, será que eu preciso contar a sinopse do livro? Né? Conta a história da Daisy Jones e conta a história da banda The Six. Eles se juntam nos anos 70 e eles são incentivados pelos empresários e até pelos críticos de música da época a fazerem um trabalho juntos maior. E eles gravam um álbum juntos, que é o Aurora, e lançam uma turnê mundial. E assim que essa turnê tá quase acabando, a banda se
destrói, se dissolve. Ela acaba, e ninguém mais canta, ninguém mais quer tocar junto, ninguém mais continua na música. Eles acabam de verdade, vão ser, sei lá, trabalhar com artesanato. Eles realmente não querem mais trabalhar com a música. E aí esse livro, ele é como se fosse um documentário escrito por uma pessoa que a gente só vai entender no final do livro quem que tá escrevendo esse livro, ou fazendo esse documentário, relembrando, então, pegando as entrevistas com várias pessoas da banda e de fora da banda, pra relembrar o que aconteceu naquela época pra eles terem se separado. E a gente vai acompanhar muitas coisas, porque Daisy Jones é uma mulher completamente drogada, bêbada, muito talentosa, muito foda, muito criativa, e a banda The Six, ela tem um vocalista que é o Billy, também é um cara que já foi viciado em drogas, em bebida, etc, traiu a mulher milhões de vezes, até que ele decidiu entrar na linha, e ele é um cara assim, todo mundo acha ele muito carismático, maravilhoso, mas ele tem muita dificuldade com o pessoal da própria banda, porque todo mundo acha ele muito mandão e tudo é do jeito dele, e é um livro de romance, então vai ter alguma chama da paixão entre Daisy Jones e entre Billy. É sobre... Eu terminei de ler o livro e eu fiquei muito impactado com essa história. Eu li há 3 anos atrás. Eu ainda lembrava de muitas coisas, mas muitas outras eu não lembrava. Então foi muito bom voltar pra esse universo. E eu dei muito mais valor pra esse livro agora que eu reli. Eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos da releitura de livros, que é algo que eu não faço com muita frequência, mas eu quero fazer mais. Que você preste atenção em tantas outras coisas quando você lê um livro de novo, que você já sabe como ele vai acabar, então você sabe que você tem que se atentar a coisas que vêm antes, né? Pra como que chegaram naquele final. Então, nossa, esse livro pra mim também entrou ali no meu ranking de melhores. Ele não tava. Ele é um livro que eu tinha dado 5 estrelas e favoritado quando eu li da primeira vez, mas ele não tava ali no meu top melhores livros da vida, sabe? Meu top 5. E agora ele tá. Tô na dúvida se ele é melhor que Violeta, se ele é melhor que Evelyn Hugo. Tá tudo ali muito confuso, disputando pra ver qual livro é meu livro favorito da vida, mas esse livro é uma obra de arte, gente. Esse livro é uma obra de arte. Eu acho que a Taylor, ela conseguiu trazer nesse livro tantos assuntos de uma maneira tão orgânica, tão foda. Um livro que não é longo, um livro rápido de ler, tão gostoso, meu Deus. E ela é uma gênia. O final desse livro é genial. O final desse livro é genial. Até as letras que a própria autora compôs das músicas, você termina o livro querendo ouvir tudo. E o que vai ser muito legal é que vai sair o álbum agora, né, da banda, com o lançamento da série. Já tem músicas aí lançando. Lançou uma, talvez 2 agora no momento da gravação desse vídeo, não sei. O problema é que a maioria das músicas não vão ter as mesmas letras que elas tinham no livro. Triste. Mas enfim. E o livro que eu li basicamente nas últimas 24 horas, eu comecei... Eu já tinha começado ele antes, tinha achado muito legal, tava em 10%. Aí eu parei com ele por uns dias porque eu tava com outras prioridades de trabalho. E assim que eu terminei Daisy Jones e resolvi esse problema da minha vida, porque eu queria terminar isso antes do carnaval e antes de viajar, eu falei, vou voltar pra ler Capitães da Areia do Jorge Amado. E eu resolvi começar do zero de novo. Eu comecei do zero ontem à noite, eram umas 6, 7 da noite. E hoje, umas 2 ou 3 da tarde, eu terminei esse livro. E foi muito intenso, mas eu acho que foi muito bom, porque esse livro tem vários personagens, então também esses livros que são mais complexos, eu acho bom quando você lê eles mais rapidinho, porque você não perde tantas informações parando e voltando, parando e voltando. Bom, Capitães da Areia... Também acho que muitos de vocês já leram. Eu não tinha lido, eu não li esse livro na adolescência, não foi pedido pra mim na época da escola, eu não fiz vestibular que precisasse ler esse livro, então não passou batido. Mas eu ouço falar de Jorge Amado a vida inteira, porque Jorge Amado é responsável por grandes adaptações, né? Grandes adaptações que a gente viu na Globo ao longo da minha infância, adolescência, reprises, etc. da vida inteira, vieram do Jorge Amado, da Tieta do Agreste, Gabriela Cravo Canela. Então eu sempre ouvi muitas dessas histórias, ouvia falar dessas histórias do Jorge, mas eu não li. Eu assisti Gabriela Cravo Canela, eu assisti Tieta do Agreste, mas eu quero ler os livros, inclusive tenho eles pra ler. Mas Capitães da Areia é um dos livros mais icônicos do Jorge, né? Acho que é um dos mais falados e eu fiquei, nossa, eu preciso ler esse livro. E aí eu comecei a ler da outra vez e eu tava adorando a escrita, voltei a ler. E aí o que acontece? Vou resumir rapidamente, mas ele conta a história desses meninos, são adolescentes, basicamente, crianças adolescentes, que moram na Bahia e eles são muito pobres. Eles são crianças que estão abandonadas, ou não têm os pais, ou fugiram de casa, por uma série de razões. Eles moram sozinhos na rua, num lugar lá específico, que é tipo um lugar abandonado na rua, e eles sobrevivem de assaltos, de coisas que vão acontecendo ali no dia a dia. Tem o Pedro Bala, que é o líder do grupo, e tem alguns outros personagens, o Sem Perna, que é o menino que tem um problema motor, tem o Professor, que é um menino que lê muito. Eu já esqueci o nome das pessoas, eu acabei de ler. Depois tem a Dora, que é uma personagem que entra mais pra frente no livro. Enfim, tem um monte de outros personagens. Tô tentando lembrar o nome deles aqui, mas eu não confundo. É até um pouco confuso decorar o nome de todo mundo. E a gente vai acompanhando a vida desses meninos ali, fugindo da polícia, fazendo os roubos, os furtos, os assaltos. E ao mesmo tempo, a relação entre eles, a hierarquia, o respeito entre eles, a relação que eles têm com outras pessoas, inclusive mulheres. A relação que, por exemplo, o padre tem com eles e como eles são vistos pela população.
população, pela imprensa do lugar, enfim, tudo isso. Esse livro foi uma experiência muito, muito louca de ler, porque ele é um livro classicaço brasileiro. Classicaço. Ele foi publicado em 1930 e pouco, se eu não me engano. Peraí. 1937 que esse livro foi publicado. Não foi o primeiro livro do Jorge Amado. E esse livro foi, na época, ele foi queimado, ele foi banido, né? Tipo assim, na época, ele era realmente, ele é um livro muito avançado pra aquela época. Até porque o Jorge Amado, ele traz muitas questões políticas nesse livro. Esse livro daria um vídeo específico só dele, tá? E ele traz muitas questões políticas da época, até porque já existiam diversas discussões ao redor do mundo sobre comunismo, socialismo, União Soviética, etc, etc. E o próprio Jorge Amado foi parte do Partido Comunista Brasileiro e ele tinha ideais muito ligados ao socialismo. Então esse livro tem uma visão muito foda, que eu acho que é uma visão muito atual ainda, sobre a desigualdade social, sobre as pessoas que são marginalizadas, né, são empurradas nesses lugares de abandono, de fora do convívio social, do que é aceito de convívio social, e como exatamente por essas pessoas que, independente desse livro, são jovens, mas não necessariamente são jovens, são empurradas para esses lugares, como essas pessoas precisam fazer para sobreviver. E, algumas vezes, a criminalidade é uma das soluções, é uma das saídas. E isso é foda, porque isso é uma discussão, por exemplo, que eu até já tinha levantado em outros livros que eu li aqui no canal, tipo livros muito mais atuais, quando a gente fala de O Ódio que Você Semeia. O Ódio que Você Semeia é um livro que é uma tradução de The Hate You Give, que é uma expressão que já existe na cultura americana, que é o thug, que fala sobre isso, fala exatamente sobre pessoas que são marginalizadas e como o ódio que a sociedade tem dessas pessoas, por elas serem pretas, por elas serem pobres, às vezes mesmo tem questões físicas, motoras, etc, por essas pessoas estarem jogadas pro lado de fora da sociedade, elas são forçadas, como muitas vezes isso gera um ódio tão grande pela própria sociedade, que isso acaba voltando de outras formas, como criminalidade, como violência e drogas, e enfim, um monte de outras coisas que a gente vê até hoje. Então esse livro ele é muito atual, porque ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala muito sobre esse ódio que esses meninos têm. O ódio que eles têm pela polícia, o ódio que eles têm pelos ricos, pela elite, o ódio que eles têm até mesmo pela religião, em alguns dos casos, não em todos, assim, tem um personagem que ele é muito religioso. Então, assim, mas é esse ódio, essa sensação, essa coisa de raiva, de o tempo inteiro você apanhar, de quando você é levado para algum lugar, porque você é um jovem de rua, porque você ficou órfão, você vai para um orfanato, você vai para um reformatório, você é maltratado, você é xingado, você é agredido. E isso não te traz nada de positivo, não traz de positivo para ninguém, nem para a sociedade, né? Porque você vai para um lugar, para uma cadeia, para um reformatório, etc., ao invés de você sair de lá pensando, eu preciso dar um jeito na minha vida e conquistar coisas da forma que a sociedade te diz que você deve fazer, você na verdade volta com mais ódio do sistema, querendo quebrar o sistema. E é um livro que fala muito sobre isso, fala muito sobre movimento grevista, fala muito sobre ir contra o que é esperado, ir contra o sistema, né, num geral. Então ele é um livro que, infelizmente, ainda é muito, extremamente atual. A gente ainda vê, eu que moro em São Paulo, eu vejo muitas pessoas na rua. Gente, de uma hora ou outra, isso de uma forma ou outra, isso bate, essa conta chega. A conta da gente deixar as pessoas passarem necessidade chega pra todo mundo. Essa coisa de meritocracia, eu estudei, eu trabalhei, eu tenho emprego, eu conquistei, eu comprei, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí você ignora o mundo ao seu redor, as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, as pessoas que foram jogadas pra margem, as pessoas que não tiveram educação, não tiveram família, não tiveram pais, não tiveram estrutura, porque às vezes tem família e tem pai, mas nem aqueles pais tiveram estrutura, né? Então essas pessoas são tão marginalizadas que essa conta vai chegar, não interessa se você tem emprego, se você tem casa, se você tem carro, se você tem plano de saúde, a conta chega. A conta da desigualdade social chega pra todo mundo. É na hora que o seu celular é roubado, é na hora que você entra numa farmácia e alguém te pede dinheiro, te pede uma fralda, te pede um leite. Essa conta chega pra todo mundo. E às vezes ela chega de uma forma extrema, na violência mesmo, na criminalidade como um todo. Eu fico muito irritado com esse assunto, porque é uma parada muito louca, né? Tipo, como a gente, como sociedade, a gente aceita e vive em ver pessoas morando na rua. E não é o viciado em droga, a pessoa que tem problemas mentais e que acabou indo parar na rua por uma outra questão. Não, pessoas que são pobres, pessoas que estão no sinal pedindo dinheiro, pessoas que não têm, que moram em casas lotadas, em barracos, e favela, e deslizamento, e
milícia, é um sem fim de coisas, né? Quando a gente para pra pensar. É um livro extremamente atual. E eu amei a escrita do Jorge Amado. Não é uma escrita muito fácil de ler, porque é um livro que foi escrito nos anos 30, tá? Então tem todas essas questões. Não é o livro mais fácil do mundo, mas também não é difícil. Eu consegui ler de boa, li em 24 horas, né? E olha que é isso, terminei Daisy Jones, comecei a ler Capitães da Areia. Tipo, totalmente diferente, assim. Não tem nada similar. O que a gente precisa levar em consideração é o fato de que um livro escrito nos anos 30 tem um monte de reprodução de racismo, de machismo, de homofobia. Tem um monte, tá? Tá ali. Não tem o que fazer, tá ali. Pedro Bala, que é o menino né, o principal do livro, ele estupra uma menina. Visivelmente, tipo assim, ele não consegue fazer tudo que ele quer fazer, mas ele faz muitas coisas. Ele se comporta em relação às meninas de uma maneira muito nojenta. Tem também, por exemplo, tem muita fetichização das meninas negras. Muito. O que eu não sei se era um traço do autor ou um traço dos personagens, porque, né, eu não sou um menino de 15 anos hétero dos anos 30 na Bahia. Então eu não consigo saber se aquele era um pensamento natural de uma criança ou se era um pensamento de um autor homem que acabou reproduzindo aquilo na voz de uma criança. Mas a gente sabe que isso existe até hoje, né? Fetichização do corpo negro, aquela coisa toda. Mas isso acontece muito nesse livro e é um pouco desconfortável de ler, mas é isso. Eu tenho a cabeça de 2023, né? Não a cabeça de 1937. Então, eu acho que ele é um ótimo retrato do tempo. Eu acho que é uma escrita incrível. Eu acho que ele traz uma porrada de coisa de reflexão muito boa. Mas a gente tem que ler com esse pensamento. Porque tem um monte de reprodução de coisas que hoje a gente entende que são completamente erradas. Bom, é isso, terminei, falei muito, tá vendo? Dava um vídeo só sobre Capitães da Areia, poderia ter feito, né? Mas eu não me senti preparado a falar sobre um clássico nacional. Fiquei com medo de não entrar em assuntos ou não entrar em discussões melhores, maiores, contextos, etc. Eu acho muito legal que essa edição da Companhia das Letras, ela tem um contexto histórico no final muito foda, tipo um cronograma da vida do Jorge Amado, desde quando ele nasceu até quando ele morreu, e tudo que aconteceu no mundo e na vida dele. É muito legal pra você entender a mentalidade do autor, né, dentro daquele cenário. Enfim, adorei ler, quero ler muitas outras coisas do autor também, acho que é importante pra eu construir essa minha mentalidade de brasileiro e de literatura brasileira no geral. E é isso, então gostando desse vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, manda aqui embaixo nos comentários pra eu saber o que vocês acharam das minhas últimas leituras, se vocês ficarem empolgados de ler alguma coisa, me deem dicas de livros com base nos livros que eu falei bem aqui nesse vídeo pra eu poder continuar lendo coisas tão boas quanto, mas eu também sei que eu tenho que ler as coisas ruins também que vocês gostam, a gente tem que ter, no final do ano tem que ter o vídeo de piores do ano, então eu tenho que ler coisas ruins também, tá? Bom, é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.